Abriu a sua Bíblia em João capítulo 8, verso 32. Vamos por o tema da semana passada. Foi bênção lá na célula, a introdução da nossa palavra, a introdução de 1 hora e tralalá. A Bárbara dá risada. É uma pequena introduçãozinha de 1 hora que nós fizemos a semana passada e nem entramos nos pontos. Mas eu quero pegar pelo menos uns 5 minutos para recapitularmos o que falamos a semana passada. Para você que não teve oportunidade de estar, você se ambientar no que nós queremos falar nessa noite. E para você que estava a semana passada, você novamente voltar a ativar a sua mente. Aqui nós vemos uma corrente, e nós vemos aqui a verdade quebrando essa corrente, quebrando essa cadeia. E nós demos então um título para a nossa palavra da semana passada, e nós falamos sobre sendo libertos através da verdade. Irmãos, não adianta você vir semana após semana na igreja, se você não tiver revelação da verdade. A pessoa, ela pode até mudar de religião. Eu saí da religião tal e hoje eu frequento a lei dos crentes, a religião dos crentes. A pessoa pode passar a vida toda dentro de uma igreja, mas se ela não tiver uma revelação, ela não vai ter uma mudança de vida. É a verdade, nós começamos a falar a semana passada, que é a verdade que liberta. Você pode fazer uma campanha financeira, você pode até fazer um voto com Deus, mas se você não tiver a revelação da verdade sobre a tua vida, não vai acontecer nada. E eu arrisquei em dizer a semana passada, que muitos de nós, inclusive euzinho aqui, nós vivemos debaixo de alguns princípios da palavra de Deus, que está na Bíblia, mas tem coisas que nós estamos crendo de um jeito, e a palavra de Deus, ela quer dizer outra coisa. Começamos a semana passada então, falando sobre João 8,32, e lá, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu quero que você entenda é que todos os princípios que eu for passar para você a partir de hoje, você precisa buscar a verdade, a revelação a respeito desses princípios, para que isso possa te libertar. Às vezes, irmãos, nós somos cristãos aí já há anos, e andamos servindo a Deus debaixo de uma pressão, debaixo de uma condenação, debaixo de um peso, fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas para Deus, mas se sentindo desmerecidos. Como eu disse ainda há pouco, às vezes nós estamos vivendo com Deus, mas você está em paz com Deus dependendo da tua performance. Hoje orei, hoje eu acho que eu estou bem com Deus. Rapaz, hoje acordei atrasado, saí para o trabalho, não orei. Aí você se sente oprimido, carregado, com medo, irmão. Medo de um acidente, medo de acontecer alguma desgraça, porque não orei. Meu Deus do céu, hoje Deus me fulmina, meu Deus do céu, não tive tempo para Deus. Fala a verdade, quem já passou por isso alguma vez na vida, levante a mão juntamente comigo aqui. Sabe por que isso acontece na minha vida e na tua vida? E eu tenho muita liberdade de falar com você hoje diretamente, porque eu passei por essas coisas. Irmãos, os princípios que eu vou te dar nessas próximas semanas, aconteceu comigo, 27 anos de crente, 15 anos pastor. E como eu disse para você a semana passada, tem coisas que não tem muitos anos que eu fui liberto. Eu era esse cara. Eu servia a Deus com muita intensidade, jejuava muito, orava muito, mas irmão, tinha dia que eu não atingia a minha performance de 1 hora de oração, e orei só meia. Eu me sentia acusado, carregado, sabe, parece que havia um bloqueio entre eu e Deus, porque parece que Deus estava descontente comigo, e eu carregava isso. Rapaz, estou mal com Deus, parece que Deus ele não está tão assim comigo. E às vezes uma luta para sentir a presença de Deus. E quando você está em pecado então? Aí o inferno se levanta contra você. Você fala, meu Deus do céu, ali naquela curva, naquele semáforo, eu acabei mirando e pronto, agora a condenação vem maior ainda sobre a tua vida. Sabe, nós falamos a semana passada que quando você lê esse versículo, é Jesus que está dizendo, e ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando dele mesmo. Ele é a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Mas nós falamos também que além de Jesus ser a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nós vimos lá em João 17:17, Jesus fazendo a oração ao Pai, e quando Jesus ora pelos discípulos, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, Pai. Por favor, santifica eles na tua verdade. Aí Jesus esclarece o que é verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-os, separa-os, vem da raiz da palavra kadosh. Então, Jesus está dizendo: Senhor, separa-os, kadosh, tira-os para a tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Pai, não deixe ele andar segundo os fariseus, não deixe eles andarem, Senhor, segundo o curso desse mundo, segundo os princípios que eles aprenderam com outras pessoas, mas Senhor, que o Senhor possa santificá-los na verdade, e essa verdade é a tua palavra é a verdade. E nós falamos então, que às vezes está muito alto aí, irmãos. Se estiver muito alto, Juninho pode baixar ali ou alguém. Aí nós vimos então, irmãos, que às vezes o que você pensa que é verdade, pode ser uma mentira. Ou que às vezes você pensa de um jeito, pode ser outra coisa. E aí nós falamos, né, sobre as imagens. Eu não vou parar aqui. Olha, mudou a lâmpada, melhorou até a imagem, né? Aí nós falamos sobre o que você vê. Aqui uns viram uma moça, outros viram uma velha, uma senhora. E aqui uns viram um cacique, um índio, outros um esquimó. Aqui no próximo uns viram um cavalo, outros viram um sapo e outros viram o cavalo e o sapo. E eu coloquei esses desenhinhos aqui para que você pudesse entender e fazer um comparativo, que quando você está lendo a Bíblia, você está vendo uma velha ou você está vendo uma jovem? Aquilo que você está lendo é aquilo realmente que é a verdade, ou você está pegando um princípio da palavra e está entendendo aquele princípio errado? Aí a palavra de Deus, aí a Bíblia, é mais ou menos isso. Quando você olha, você pode ver uma coisa ou ver a outra. Por isso que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê, irmãos? Não é muitas vezes o que lemos que é a verdade. E aí então, nós começamos por aqui, a nossa palavra em Provérbios 23, verso 7. E Provérbios 23, verso 7, a palavra de Deus diz assim: que assim como você se imagina, assim você é. Quando você olha no espelho, você pensa o seguinte, você fala: rapaz, aqui está uma pessoa que não vai dar em nada na vida. A Bíblia diz que esse é você. Agora você olha no espelho e você fala: então, eu era uma pessoa que não dei nada no passado na vida, mas aquele velho homem morreu, e esta pessoa aqui é uma vencedora, porque eu fui criado por Deus, fui criado por um propósito. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. Eu sou um homem de Deus. Eu vou prevalecer, eu vou vencer, eu vou ter um casamento abençoado, a minha vida financeira vai mudar. E aí você começa a profetizar sobre a tua vida aquilo que a palavra de Deus diz. Agora eu faço uma pergunta para você: como você se imagina, filho? Quem é você? Como você se vê? Sabe, irmãos, uma das maiores mentiras, olha aqui para mim, para você entender isso aqui, por favor. Uma das maiores mentiras que nós caímos do diabo, uma mentira do diabo, é você tentar trazer o teu passado novamente à tona. É você permitir que as outras pessoas tragam o teu passado antes de se converter à tona. A Bíblia diz que você morreu com Cristo Jesus e você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Por que que você carrega o entulho do teu passado? Há um tempo atrás eu estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa estava bem desanimada, com vontade de largar tudo. E eu percebi que ela estava carregada de mentiras na mente dela, na cabeça dela, na alma dela. E ela começou a dizer: olha, pastor, é porque eu no passado eu sofri isso, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, e o meu tio fez isso, e eu fui abusado, e eu fui aquilo, e no passado eu quebrei minha empresa, passado. E aí, como eu disse a semana passada, você vai lá no teu caixão, porque a Bíblia diz que você morreu, você vai até o cemitério, abre o caixão e pega aquelas coisas podres do teu passado
e tenta fazer isso de base na tua vida. Irmão, enquanto você, não precisa psicólogo não, é só você ter essa revelação. O teu passado não existe mais. Você não é mais aquela pessoa. Você não é mais Jacó, você é Israel. Você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Você é uma nova criatura. O velho homem já morreu, acabou, irmão. Você não existe mais. Aquela pessoa não existe. Mas pastor, o senhor me conhece. Eu abortei no passado, pastor. Você não. Quem abortou foi aquela pessoa que morreu. Agora, irmão, quando você entende isso, a tua vida vai simplificar. Mas você precisa entender isso como rema, como revelação para a tua vida. E aí, quando você conseguir eliminar o teu passado, você vai deixar aquele entulho todo lá para trás, e agora você vai começar a viver o presente. Você não vai viver mais em função do teu passado. Agora eu faço uma pergunta, irmão: quem é você hoje? Você nasceu de novo? Quantos nasceram de novo? Diga glória a Deus. Então, irmão, viva a partir do dia que você nasceu para frente. Eu nasci dia 16 de janeiro de 1988. Aquele Paulinho velho passou, acabou. Ah, pastor, mas as pessoas não podem vir e jogar na nossa cara o nosso passado. Isto é inevitável. É inevitável. Seus familiares, amigos do passado, amigos das drogas, da bebida, da prostituição, é inevitável que eles tentem zombar de você e tentem novamente trazer o teu passado. Mas o que você não pode, irmão, ouvir, não tem como deixar de ouvir. Você pode até ouvir, mas você não pode deixar isso entrar na tua mente, descer para a tua alma, descer para as suas emoções e te fazer tomar uma decisão. Você precisa eliminar isso aqui. Essas pessoas não entendem, irmão, o que aconteceu com você. Você tem a mesma fisionomia, a mesma aparência, mas você não é mais aquela pessoa. Você nasceu novamente. Aí nós vimos então que Henry Ford, que foi o criador da marca Ford e do carro Ford, ele disse uma frase que é muito pertinente para nós, na nossa palavra. Ele disse o seguinte: o homem que pensa que pode e o homem que pensa que não pode, ambos estão certos. Se você é o tipo de pessoa que fala: eu não vou vencer na vida de jeito nenhum, olha a tua fé, você não vai vencer mesmo. Você está certíssimo. Vai nessa tua fé, pratica a tua fé, que você não vai vencer nunca mesmo. Por quê? Porque você crê nisso, irmão. Agora, se você crê: olha, eu não quero saber do meu passado, eu não quero saber o que a minha família passou, eu não quero saber o que eu vivi, eu vou vencer, porque eu estou com Deus hoje, porque é Deus que me ampara, é Ele que me guia, o meu Deus tudo pode. Se você crê nisso, tenha certeza, querido, que você vai vencer na vida. Ambos estão certos. Agora, o que você vai escolher, querido? Você vai pensar que pode ou vai pensar que não pode? Pergunta para o teu vizinho aí: que tipo de pessoa que você é? O que você definir na tua vida, você vai estar certo. Aí nós vimos lá que a nossa crença, ela define o nosso comportamento. Presta atenção: aquilo que você crê, irmão, é tão sério, mas tão sério, que vai definir a sua forma de se comportar, a sua forma de proceder. Você vai para uma fila lá procurar um emprego, tem 30 na tua frente. Aí você é como aquele que pensa que não pode. Você vê 30. Aí você foi assim meio com uma camisetinha meia ralé, e tem um cara de terno, bonitão, ajeitado, daqueles cara, sabe, de Hollywood, lá na frente assim. Você bate o olho nele, filho, tem certeza que você já pensou: ih, vai dar nada isso aqui não. Não é para mim. Não é para mim. Que isso, rapaz? Os caras aí tudo mais capacitado. Olha o nível da conversa dos caras que estão ali na frente. Aqueles primeiros ali. Aí, irmão, você já começa. Olha lá. Aí você que foi como um leão, que orou em casa, que jejuou e falou: Senhor, é hoje, a minha porta vai se abrir. Você saiu como um leão de casa. Aí quando você olha para aqueles caras bonitão lá, tudo bem arrumado, você vira um gatinho. É isso que você vai receber, filho. Por quê? Porque a sua crença, ela define o seu comportamento. Irmão, isso é fundamental você entender na palavra de Deus, que você tem que crer na verdade. É o que a palavra de Deus diz ao meu respeito hoje, irmãos. Irmãos, quando nós viemos para essa cidade, eu já contei várias vezes para você, nós ficamos aqui 1 ano sem acontecer nada.
sem acontecer nada. Eu poderia ser aquele, que falar, rapaz, aí eu não creio que vai dar alguma coisa aqui não. Aí o meu comportamento aí é definido. Volta para casa, pega a mala, esquece essa cidade, você se enganou. Mas o que prevaleceu, irmãos? Foi a minha crença. Por que eu fortaleci na minha crença? Porque eu tinha uma palavra de Deus. Então eu não me fortaleci na minha capacidade, eu não me fortaleci nas minhas condições, no meu entendimento, na minha inteligência. Eu me fortaleci no que Deus falou. Deus falou, você vai para lá e lá vai ser estabelecido um grande trabalho. Eu falei, sei lá, eu creio, vamos nessa. Por isso que eu digo, irmão, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, nem você que está liderando, se acha que, olha rapaz, agora eu estou na boa, outra Deus, olha, eu fui usado. Irmão, é graça de Deus, tem nada a ver com você. Se você achar que tem a ver com você, qualquer hora Deus vai precisar te quebrar, querido. Se você é o melhor da sua empresa, se você é o melhor no seu ramo, se você é o melhor da tua escola, da tua classe, saiba de uma coisa, tem nada a ver com você, filho. É graça de Deus, é graça de Deus sobre a tua vida. Agora que eu tenho que crer nessa graça, essa é a minha sustentação. Eu ando sobre as águas. Jesus falou, vem e eu vou usar a tua vida, então eu estou sob a palavra dele. A hora que eu achar que alguma coisa depende de mim, eu vou sucumbir, como aconteceu com Pedro. Aí continuando a palavra, nós vimos então que nós precisamos passar por uma metanoia. E vimos então que metanoia é a união de duas palavras. Meta significa mudar. Qual é a sua meta? Em que você quer mudar? O que você quer atingir? E vimos também que nous significa noia, mente. E juntando as duas palavras, metanoia significa mudança de mente. Eu preciso orar e clamar a Deus, irmãos, e dizer, Deus, por favor, se eu estou entendendo esse princípio de uma forma errada, opera uma metanoia na minha vida, opera uma metanoia, uma mudança de mente, Senhor. Eu preciso saber qual é a tua verdade desesperadamente. Irmãos, a pessoa pode andar anos em cima de um princípio que ele crê que é verdade e é uma grande mentira. Pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu andei 10 anos em cima de uma mentira, irmãos, sendo homem de Deus, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, orando, jejuando. Quando diziam para mim que eu ia ser um pastor, eu falava, mentira, eu jamais vou ter condições de ser pastor, eu não quero, eu não vou obedecer a Deus, eu vou passar vergonha, eu vou dar vexame. 10 anos, irmãos, sendo homem de Deus. Faço uma pergunta para você nessa noite: será que não tem algum princípio na tua vida que você entendeu uma coisa, mas está vivendo outra? Sabe o que é perder 10 anos na vida? Todo mundo chegava para você, para mim, falava, você vai ser pastor, você é um homem de Deus, Deus vai te usar muito. Eu É interessante, as pessoas viam em mim como um leão, eu me via como um gato. Às vezes a pessoa me fortalecia meia hora aqui, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, acho que é castigo. Eu fortaleço a pessoa, meia hora de aconselhamento, 1 hora de aconselhamento. Aí a pessoa abre a boca com uma frase, uma palavra e desmorona tudo que eu falei em 1 hora. Já aconteceu com você, dando aconselhamento? Você vai e fala, não filho, teu casamento vai mudar, não, tua vida vai mudar, não, Jesus está com você, não, você é um abençoado, e fala, aí a pessoa no final, mas não sei não, eu acho que tudo que você falou não é para mim não. Pronto, é o que ele crê. Você estava levantando ele como um grande leão, uma grande leoa, ele acaba de se transformar num gato, em uma frase, em uma palavra. 10 anos, irmãos, servindo a Deus. Eu quero despertar você para isso. O que eu quero dizer com isso? Que se aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você. Nós precisamos passar por uma mudança de mente. E aí vimos então que a única forma de nós passarmos por uma mudança de mente é renovando-se através da palavra. A palavra de Deus diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu passar por uma metanoia, por uma transformação da minha mente. Se você pegar essa transformai-vos pela renovação da vossa mente, você pode inserir a palavra ali dentro, metanoia. Metanoia significa você passar por uma transformação da sua mente. Aí vimos então o que era a verdadeira metanoia. A palavra de Deus é a verdadeira metanoia. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo a verdade, as escrituras e nem o poder de Deus. E Oséias 4:6 também diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta verdade, porque lhe falta Bíblia, porque lhe falta revelação acerca dos princípios da palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo, isso aqui é poderoso, o apóstolo Paulo nunca se preocupou com a mudança de comportamento das pessoas. Nunca. Você pode ler todas as cartas. Ele nunca chegou para alguém e disse: olha, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de prostituir, você tem que parar de brigar com a mulher, você tem que parar de ser nervosinho. Nunca. Ele nunca chegou e ensinou esses princípios para ninguém. Por quê? Porque essa não é a raiz. Às vezes nós queremos dar remédio para as pessoas, mas não tratamos da raiz. O que o apóstolo Paulo fazia, irmãos? Ele ministrava a verdade. Ele dizia: olha, se esse povo conhecer a verdade vai mudar a vida deles. Ele, na verdade, o que ele orava, nós vamos ver daqui a pouco, pelas igrejas, é para que eles tivessem espírito de revelação. Revelação. Sabe o que uma pessoa que está ainda envolvida com drogas, com prostituição precisa? Irmão, não é uma sequência de 10 princípios para não se prostituir. O que ele precisa é descobrir quem ele é em Deus e o que Deus fez por ele. Fala a verdade, não tem áreas na tua vida que você não teve muito trabalho para se libertar e Deus fez assim na tua vida? Você se converteu e parece que aquilo sumiu da tua vida. Com quem aconteceu isso? Levante a mão. Talvez tem pessoas aqui que no passado usaram drogas e de repente você aceitou, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e passou um tempo, você não teve que fazer nenhuma campanha, jejum e aquela luta: eu vou me libertar. Não, de repente você olhou e falou: rapaz, tem uma semana que eu não uso drogas. Por quê? Porque tal verdade, ela penetrou no teu espírito com tanta intensidade, que aquilo te libertou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem áreas na sua vida que você ainda tem lutado, é porque ainda você não descobriu qual é a verdade, qual é a chave para essa área. Talvez você já leu na Bíblia, talvez você já viu ali a regrinha do que você tem que fazer para não fazer mais aquilo, mas não está resolvendo. Por quê? Porque você está com entendimento na mente ainda. Você ainda não entendeu qual é a chave, qual é a verdade, qual é o princípio para matar essa erva daninha. Houve outras áreas na sua vida, talvez até difíceis, que você se libertou. Mas tem áreas na sua vida que ainda é uma luta. E você, de bom coração, você não quer fazer aquilo. Você quer mudar em relação àquilo. Mas parece que você ora e constantemente você está confessando a Deus. E parece que você vai levar isso aí para o caixão. Parece que você olha e fala: não, mas isso aqui não tem jeito, meu Deus do céu, que luta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um princípio sobre esta área que você ainda não entendeu como rema, como revelação na sua vida. A prova é que em outras áreas você já se libertou, mas nessa aí ainda não. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele morreu por todas as áreas. E se você já eliminou 10 e ainda faltam 3, Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pelas 13, filho. Pelas 13. 10 você já venceu, porque você entendeu o princípio, e porque a graça de Deus, ela te alcançou. Mais 3 estão lá na cruz do Calvário que você precisa clamar. Você não tem que ficar lutando contra esse pecado. Você tem que lutar, é com descobrir qual é a chave.
Qual é a verdade, Senhor? O que eu ainda não entendi a respeito disso, para que eu possa ser liberto? Sabe, irmãos, e nós paramos aqui então, a semana passada, e a última coisa que eu ia falar, de preparação, de introdução para você a semana passada, era sobre o Logos e sobre o Rema. A palavra Logos, na verdade, quando você lê a Bíblia, quem já fez CME, sabe do que eu estou falando. Existe dois tipos de palavra, uma palavra que foi escrita para conhecimento para você, e existe a palavra que ela se torna revelação para a sua vida. Por exemplo, você lê lá na Bíblia que Pedro andou sobre as águas, você entende isso, esse é o Logos, Pedro andou sobre as águas. Qual que é o rema dessa palavra? É um dia o Senhor falar para você, não falou para o teu vizinho, para a pessoa que está ao teu lado, na frente e atrás, mas para você. O Senhor falou, pode andar sobre as águas que eu vou te sustentar. Significa que se o Francisco, se Deus falou para ele, e ele começa a andar sobre as águas, e eu venho atrás e falo, não rapaz, se o Francisco, que é líder de célula e membro da igreja que eu pastorei, ele está andando sobre as águas, então eu também posso, eu sou pastor dele, de repente eu vou tentar andar sobre as águas, o que vai acontecer? Eu vou afundar, porque eu tenho um Logos, eu tenho uma palavra escrita, ele teve uma verdade. Alguém chega aqui domingo e fala, pastor, Deus me deu um rema, e diz que é para me dar o meu carro para a obra de Deus, pastor, está aqui a chave do meu carro. Aí você está no culto, você acha aquilo tão bonito, e fala, não, então também vou dar o meu. A obra de Deus também precisa, é verdade, a obra de Deus também precisa e vai ser muito abençoada, mas sabe qual é o problema? É que Deus deu um rema para aquela pessoa, e não deu um rema para você. Você só tem um Logos, você só tem um entendimento. Eu dei a minha casa para Deus, irmão, porque eu recebi uma palavra, mas se alguém naquela época deu a casa dele, porque viu o pastor Paulinho e a família dar a casa, aquela pessoa se frustrou no caminho, você pode ter certeza. Você está me entendendo? Às vezes você vai ler a Bíblia, e aquilo é um Logos, não é um rema, mas tem coisas que parece que a letra da Bíblia brota assim para você, você fala, meu Deus, eu já tinha lido isso aqui, não tinha entendido. Aquilo entra no teu coração de uma forma que nunca mais sai. Aquilo foi um rema. A diferença de Logos é que Logos fala de você conhecer, e rema é a palavra revelada, fala de transformar-se em vida. Quantos aqui já receberam algum princípio, seja no culto, na hora da pregação, no louvor, na célula, ou lendo a Bíblia, que aquilo foi diferente para você? Levante a mão. Olha aí, significa que naquele dia, naquela situação, aquilo se transformou rema para você. Talvez você está aqui nessa noite, e à medida que eu falo, como canal de Deus, como microfone de Deus, talvez tenha algo que você está recebendo no teu coração, você fala, rapaz, eu nunca vi isso dessa forma, meu Deus do céu, isso é revolucionário, isso é revelador. Não sou eu, não sou eu, é o Espírito de Deus que está trazendo um rema para você, uma revelação a respeito disso. E talvez você pode ouvir uma palavra, irmãos, de 1 hora e tralalá que teu pastor fala que só. Às vezes você ouve uma palavra e aquilo muda a tua vida, aquilo te transforma, aquilo entra com tanta profundidade no teu coração, no teu espírito, que aquilo se transforma em uma revelação. Aí você vai tentar falar com os outros sobre aquilo que Deus falou com você. Aí você vira para a pessoa, fala e fala para ela, está me entendendo? Você está me entendendo? Ela, mas você está olhando para a cara dela e você fala, tem certeza que ela não está entendendo nada. Você já evangelizou alguém, irmão, incendiado, que você fala, e você está entendendo, irmão, que existe o inferno, que se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai para o inferno? Você está entendendo? Ele vai mudar a tua vida, ele mudou a minha vida, ele pode mudar a tua. Ele, legal, então você quer aceitar Jesus agora? Vou pensar um pouco. O que é isso, irmão? Que você falou de rema, mas ele só entendeu Logos. Para você a palavra estava viva, você estava falando de vida, mas ele estava entendendo só a letra. Quem está me entendendo, diga amém. Está me entendendo? Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 1, 17 e 18. O apóstolo Paulo diz, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por isso que eu te disse que o apóstolo Paulo não estava preocupado em mudança de comportamento, irmão. Ele estava preocupado em mudança de mente, metanoia. O apóstolo Paulo, como homem de Deus, ele falava assim: se eu conseguir fazer com que ele entenda essa verdade, eu não preciso falar qual é o caminho que ele vai ter para se libertar daquela área na vida dele. Se ele entender esse princípio e tomar posse, aquilo lá vai sair da vida dele, porque não vai mais perturbar a vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia: sabe por que eu oro por vocês? Para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação, de rema. Para quê? De revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento do que, irmão? Conhecimento de Jesus, conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu quero começar então a te mostrar que existem áreas na sua vida que, pelo fato de você estar crendo de uma forma errada a respeito daquela área, você pode estar perdendo grandes bênçãos de Deus. Você pode estar atrofiado em algumas áreas da sua vida por falta de conhecer a verdade a respeito de alguns princípios. E eu gostaria então de começar mostrando para você, mencionando algumas coisas nas quais cremos, mas que podem estar desalinhadas com a palavra de Deus e que acabam produzindo em nós problemas espirituais. E o primeiro que eu quero pegar nessa noite, e quero falar só desse, porque eu quero embasar você nesse. E quando eu colocar ele aqui, você vai falar: isso aí, isso aí eu já sei. E eu vou dizer para você: você tem um logos, mas você não tem um rema disso. E hoje você precisa clamar e dizer: Deus, se é verdade que eu tenho logos, me dá o rema nessa noite, Senhor. Me faz uma metanoia, sendo libertos através da verdade. Quais os princípios que precisamos passar por uma metanoia? E o primeiro princípio é esse aqui, irmão: você é eleito de Deus. Eu vim aqui nessa noite, e daqui até o final da mensagem, eu só vou trazer para você essa verdade: que você é eleito de Deus. Você foi escolhido por Deus. Preste atenção: se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, não deixe o diabo te roubar, filho. Não depende da tua performance, não depende do que você faz, não depende do que você deixa de fazer. Deus te elegeu e acabou. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se um dia Ele te escolheu, jamais, jamais Ele vai te rejeitar. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer. Presta atenção: o Deus que te elegeu, Ele te elegeu antes de você nascer. O Senhor passou o filme da tua vida no telão dele, e Ele viu o pecador que você era. Ele viu que você ia andar corretamente por um tempo. Ele viu que você ia cair. Ele viu que você ia se levantar de novo. Ele viu que tinha áreas na sua vida que você ainda luta. Ele viu que você se libertou de algumas delas. Aí lá na frente Ele viu que você adquiriu algumas que você não tinha. Ele viu que você desviou. Ele viu que você voltou. Ele viu que você terminou bem ou terminou mal. E o Senhor te elegeu, mesmo sabendo disso tudo. Não deixa mais o diabo te roubar, querido, achando que o dia que você está bem com Deus, Deus te ama. O dia que você está mal, o Senhor te rejeita. Presta atenção: Deus, Ele olhou para toda a tua história que você ia viver aqui. Ele sabia que você ia pisar na bola. Ele sabia que você ia se afastar. Ele sabia que você ia desviar. Ele sabia que muitas vezes você não ia orar. Ele sabia que você não ia ler a Bíblia. Ele sabia que muitas vezes você ia reclamar das coisas. Deus, quando Ele te elege, quando Ele te escolhe, Ele olha para toda a tua vida. Não há nada que possa surpreendê-lo, querido. Nada, nada. Então o Deus que te amou lá, Ele te ama a cada dia, mesmo sabendo que você vai fazer arte, mesmo sabendo que você vai ser peralta. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso por revelação, porque o nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus não tem amor, Ele é amor. Ele é diferente do teu pai, filho. Ele é diferente do meu pai. Ele é diferente do teu líder. Ele é diferente do teu patrão, que depende da tua performance. Você faz as coisas certinhas, você recebe um tapinha nas costas do chefe.
Você faz as coisas certinhas, você recebe o elogio do marido. Você faz as coisas certinhas, arruma a tua cama, faz o que a mamãe manda, mamãe gosta mais de você. Fez peraltice, mamãe gosta um pouquinho menos. Esse é o nosso padrão mundano, irmão, mas Deus não é assim. E aí nós queremos comparar Deus com a nossa naturalidade. E aí eu que estou acostumado a ser cobrado, que se eu não fizer direito, eu não vou ser honrado, eu não vou ser elogiado, eu não vou ser querido, eu não vou ser amado. Aí eu pego um princípio da terra que eu vivo aqui no horizontal e quero pegar esse princípio e viver na vertical. Deus não é assim, filho. Deus te ama e Deus te elegeu. Eu vim aqui nessa noite para dizer isso para você. Ele te elegeu. Você é filho de Deus. Você é escolhido. Você é eleito. Antes de nós falarmos sobre alguns princípios sobre a eleição, eu quero que você entenda o que significa ser eleito. Se você for ver, o significado de eleito diz assim, que foi o objeto de escolha. Presta atenção. Você não veio no lote. Deus não olhou aquela montoeira de gente e falou assim, não é que nem gado, irmão. Sabe, eu já trabalhei com gado. Nós já tivemos frigorífico. E quando nós íamos comprar gado, vem o lote. Tem como você separar? O pessoal faz um lote, enfia uns magros, uns magrelos, tudo nas costelas, aparecendo, e tem uns fortão, e aqueles com aquele cupinzão, bonitão aqui em cima, e tal, mas está tudo misturado. Aí você olha e fala, aquele, eu não quero, eu quero os outros. Ele fala, não, só vem do lote. É assim que funciona. Agora presta atenção, com Deus não é assim. Deus não foi lá e você estava num lote, lá em Campinas, e quando chegar em 2015, eu vou salvar aquele lote. Vem a família toda. Não. Ainda que toda a tua família esteja aqui, filho, você é individual para Deus. Você é diferente do seu pai, você é diferente do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe. Você é diferente do seu filho. Sabe, nós precisamos entender que você foi objeto de escolha. Olha aqui, ó, de preferência. O Senhor preferiu você, querido. Eu vou te passar um vídeo hoje no final, e você vai ver. Esse vídeo fala sobre 9 meses em 4 minutos. Não sei se alguém já viu. E vai mostrar a gestação, desde o espermatozoide até o nascimento. E você vai ver a luta que é para esse espermatozoide ele conseguir atingir o óvulo. Sabe, milhares e milhares e milhares de espermatozoides estavam um dando soco no outro ali, o UFC, pá, sai para lá, eu que vou, não, sai da frente, milhares, irmãos. E de repente você passou, porque você é eleito de Deus. Você é eleito de Deus. Você nasceu por causa de um propósito, e você foi escolhido por Deus para servi-lo por causa de um propósito ainda maior. Sabe, às vezes parece jargão, irmãos, quando nós ouvimos, eu já ouvi isso também, parece jargão dizer que você já nasceu vencedor. A pessoa às vezes está derrotada, e você fala, não, você nasceu como uma vencedora, como um vencedor. Mas é uma verdade, irmão, não tem como negar isso. Milhares e milhares e milhares de espermatozoides estavam tentando, só um ia atingir o óvulo. Às vezes 2, quando é caso de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplo, sei lá, e tal. Mas normalmente só um, irmão. Agora você não foi vencedor? Não foi vencedora? Só você conseguiu passar. Só você chegou na linha de chegada e levantou a bandeirinha, levantou o caneco, o troféu e disse, venci, consegui, eu cheguei. Você já nasceu como vencedor. O problema é que quando você veio a este mundo, o diabo quis escrever uma história ao teu respeito e descaracterizou aquilo que Deus tinha de propósito para a tua vida. Mas glórias a Deus, porque ninguém pega Deus de surpresa. Chegou o momento que o Senhor foi lá e te alinhou, endireitou, matou aquele velho homem, nasceu de novo, e Deus falou, agora eu vou começar o meu projeto. Sabe, você foi escolhido ou apontado por meio de votação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles estavam lá, querido. Sabe, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Deus em Gênesis 1:26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando nós vemos esse versículo, nós só pensamos em Adão.
E você acha que naquele momento só Adão foi criado. Mas irmão, no projeto de Deus, todos nós já estávamos criados. Eu vou te mostrar na palavra de Deus nessa noite. Todos nós já estávamos escolhidos. Quando o Senhor projetou Adão e disse: façamos, plural, Pai, Filho, Espírito Santo, e os anjos aplaudindo, você foi escolhido por votação. Hoje, em 7 bilhões de pessoas, quase 7 bilhões na face da terra, você foi eleito, você foi escolhido. Eleito significa que passou por um processo de seleção, foi eleito entre os demais candidatos, irmão. Você não é qualquer um. Se nós pegarmos o significado de eleito, os sinônimos, significa escolhido, aprovado, selecionado, aclamado, aplaudido. Essa palavra é poderosa. Imagina quando o Senhor escolheu você, Gabi, os anjos, Gabi, Gabi, Gabi. Foi assim, irmão. Eleito, proclamado, designado, apontado, nomeado, predestinado ou predestinado, preferido. Irmão, milhares de espermatozoides ali, mas o Senhor falou: eu prefiro este aqui. Seleto, separado, favorito, predileto, santo, elegido. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: irmão, você é o cara, hein? Se for a mina, fala: você é a mina. Pergunta assim para ele: quer mais ou quer paz? Fala a verdade, irmão, não dá vontade de ser. Eu sou o cara, eu sou amado do Pai. A Bíblia diz que eu devo ser humilde, irmão, é verdade. Eu não devo me ensoberbecer, é verdade. Eu não devo me exaltar perante os outros e principalmente perante aqueles que não têm Jesus, é verdade. Mas que diante de Deus eu posso falar: rapaz, eu sou o preferido de Deus. Irmão, a partir do dia que eu entendi essa verdade como revelação, eu ouvi um dia o pastor Luiz falando sobre isso, e ele disse o seguinte: eu pratico, olha aqui, quem sabe você vai pegar isso como rema hoje, e tua vida vai mudar. Ele disse: eu pratico uma disciplina na minha vida, que todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo para Deus é: Senhor, muito obrigado, porque eu sou eleito, eu sou o teu filho amado, em quem o Senhor se compraz. Eu sei o que vem na tua mente agora. Filho amado, às vezes, hoje mesmo, não sei, eu não estou legal, acho que hoje eu não sou tão amado assim, hoje Deus não está tão legal assim comigo. Então esse é o nosso problema, irmão. Esse é o nosso problema, é que você acorda mal, aí você acha que Deus também está mal com você, mas o coração de Deus não muda. Acabamos de cantar aqui, você cantou: o seu amor não muda, tu és tremendo para sempre, o seu amor não muda, irmão. Não depende, você pode acordar mal, você pode acordar em pecado, filho. Eu sei que às vezes assusta e a gente pode até ter problema com isso. Você pode ter acordado, irmão, lambuzado, mas você é filho, você é eleito, você é amado. Você não vai deixar de andar lambuzado, porque você vai se aproveitar da graça de Deus e falar: então se eu sou eleito mesmo, vou me lambuzar no pecado. Não, então você não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Porque se você for homem de Deus e mulher de Deus, você vai se constranger tanto de ter sido escolhido, que agora você não quer andar lambuzado no pecado, porque esse amor te constrange. É diferente. É diferente você falar: eu não posso pecar, meu Deus do céu, eu tenho que ser santo. Ai meu Deus do céu, eu não posso fazer isso. Ai, eu não posso. Aí quando você vai ver, você já fez. Mas quando você tem revelação de quem você é em Deus, aí você se apaixona mais por Deus. Irmão, o dia que eu ouvi isso, todos os dias, eu falei: disciplina do pastor Aloísio? Esse homem é homem de Deus, vou fazer disso a minha disciplina. Todos os dias, quando eu acordo, eu começo dizendo para Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu sou eleito. Eu fui eleito desde antes da fundação do mundo. Senhor, não sei por que o Senhor me escolheu, não sei por que o Senhor não escolheu aquele, mas me escolheu. O que eu sei dizer é que eu te amo, eu te adoro, e muito obrigado porque o Senhor me escolheu. O Senhor sabe que eu piso na bola, o
O Senhor sabe que eu dou os meus furos, mas eu creio, teu amor não muda. Eu sou teu filho amado, em quem o Senhor se compraz. Irmão, a Bíblia diz que quando Jesus entrou nas águas para ser batizado, João Batista ouviu dizer o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí você fala, então, mas ele era Jesus. Pois é, mas hoje você é feitura dele, feito em Jesus Cristo. Hoje quando o Pai olha para você, ele vê Jesus na tua vida. E da mesma forma que o Senhor ama Jesus, ele te ama, filho. Jesus hoje ele é o primogênito, o primeiro entre os irmãos. Sabe, nós, o Senhor nos vê com o mesmo amor, porque nós passamos pela cruz do Calvário e nós somos filhos de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Diga assim com bastante fé para a pessoa que está do teu lado assim: você não é qualquer um, você é especial para Deus, você é eleito de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, fala: irmão, você está recebendo revelação disso nessa noite? Pergunta assim para ele: isso vai mudar a tua vida a partir de hoje? O dia que você estiver mal, irmão, o dia que você não tiver com aquela performance que você gostaria, declara isso em fé: eu sou eleito de Deus. Sabe, diz isso para o diabo: não depende da forma que eu ajo, depende da forma que Jesus agiu. Não depende do que eu faço, depende do que Jesus fez. Não depende das minhas forças, depende totalmente de Deus. Ele me ama, eu sou filho amado de Deus, eu sou eleito de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero então trazer alguns princípios para fortalecer a nossa fé nessa noite. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmão, é que a nossa eleição não teve participação alguma da nossa parte. Não teve nada a ver com você. A palavra de Deus, ela diz lá em Efésios 2, do verso 1 ao verso 5, que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção. Quando Jesus ele olha para mim, olha aqui para mim por favor. Quando Jesus ele olha para mim e olha para você, Ele te viu, irmão, no lamaçal de pecado, afundado no pecado, fedendo no chiqueiro de porcos. Presta atenção, quando o Senhor te elegeu, você estava afundado no pecado. A palavra de Deus está dizendo que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava no chiqueiro, filho. Presta atenção nisso, que depois você vai entender o que eu quero dizer aqui. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, praticando o pecado, gostando do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Presta atenção, você estava atolado no pecado, você era filho do diabo. A Bíblia, quando diz filho da ira, está dizendo que você era filho do diabo. Você era o filho do pai da mentira, e eu também, irmãos. Porque quem tem governado é Satanás. Nós estamos na mão do diabo, quem está lá fora. Agora olha a cena para Deus te eleger. Ele olha para você, está num chiqueiro. Ele vê as suas drogas, vê a prostituição, vê o impuro que você é, vê você fedendo, e agora você ainda está do lado do diabo, joga no time do diabo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque pela graça sois salvos. O que significa graça, pastor? Graça significa, para ser bem simplista, favor sem merecimento. Vou te explicar o que é graça. Você sabe qual é a diferença de justiça, misericórdia e graça? Eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo é do pastor Aloísio. Imagina que você é um jovem de 18 anos, mas não tem carta. E você um dia, o teu pai vai viajar, tua mãe vai viajar e deixa o carro em casa, e você pega o carro para dar uma volta com seus amigos ou com suas amigas. Você sai de carro, mas não tem carta. E aí, por uma eventualidade, você se perde na direção
e entra no muro de uma casa e arrebenta com o muro, acaba com o carro do teu pai. E aí você fala, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí o dono da casa sai para fora com aquele barulhão, vê você ainda meio atordoado, seus amigos descendo, suas amigas tudo meio torta, né? O que é justiça? É o dono da casa chegar para você e dizer o seguinte: você vai ter que pagar o meu muro, seu miserável. Você tem carta? Não, não tenho. Então vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia, você vai preso, você vai ter que pagar o meu muro, e o teu pai vai responder um processo. Como que teu pai deixa você dirigir? Isso é justiça. Faço uma pergunta para você: se o dono da casa fizesse isso, ele está certo ou está errado? É um direito que ele tem, sim ou não? Então ele poderia ser justo, certo? O que é misericórdia? Misericórdia é o dono da casa sair para fora e ver aquele estrago no muro dele e falar para ele assim: Zezinho, rapaz, que estrago você fez na minha casa, hein? Você tem carta? Ele fala assim: não tenho, meu pai vai me matar, meu pai foi viajar. Misericórdia seria o seguinte: ó, faz o seguinte, chama o guincho, leva o teu carro embora, se vira lá com seu pai, não sei o que vai acontecer com você, e deixa aí que eu me viro com o meu muro, vai. Isso aqui é misericórdia. Agora, o que é graça, irmão? Graça é o dono da casa sair para fora e virar para ele e falar: rapaz, você tem carta? Não tem, não. Vamos fazer o seguinte, vai, deixa que o meu muro eu arrumo. Teu pai sabe que você saiu com o carro dele? Não. Quando que ele volta? Ah, vai demorar uns 15 dias. Então eu vou mandar arrumar o carro para o teu pai não te dar uma dura. E outra coisa, você tem carta? Não tenho, não. Eu vou te ajudar a tirar a carta. Isso é graça, irmão. Isso é graça. É Deus olhar para você e Deus poderia agir com justiça. Ele poderia simplesmente olhar para você e dizer: vai para o inferno, está no pecado, pecou, esse não tem mais jeito. Deus estaria errado, sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que Deus é justo, Deus é justiça. Ele poderia te mandar para o inferno, como muitos estão indo, mas Deus também poderia agir com misericórdia. Fala: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, vou só dar uma limpadinha nele e vou tirar os pecados dele, só vou dar a salvação para ele. Isso seria misericórdia. O que é graça, filho? Graça é o Senhor não colocar a culpa que você merecia, é o Senhor te tirar do inferno e ainda te eleger para um grande propósito. Isso é graça. Se eu fosse você, eu aplaudia Ele nesse momento, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Sabe, irmão, a nossa eleição não teve nenhuma participação da nossa parte, porque a palavra de Deus diz que você estava morto. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não escolheu a Deus, gatinho. Você não escolheu a Deus, gatinha. Não teve parte tua nisso. Foi uma ação de Deus. É mais ou menos como Lázaro. Lázaro, quando ele está morto, Jesus está lá fora. Jesus dá uma palavra para ele e diz: Lázaro, venha para fora. Não foi uma escolha de Lázaro. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Salvador e pode me ressuscitar. Ressuscita-me, Senhor. Não, ele estava morto. Como é que um morto escolhe? Um morto pode escolher, irmão? Então como que você pode entender que você escolheu a Deus, se você estava morto? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no verso 5 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós ressuscitamos. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a sua eleição, filho, é que a sua eleição não teve nada a ver com você, não teve nada a ver com a sua escolha. João 15:16, Jesus ele diz para nós: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Já falei aqui, irmão, e vou relembrar. Quando você escolhe entrar numa equipe, é uma coisa, mas quando você é escolhido por alguém para entrar na equipe, é outra. Brinco sempre, né, que quando eu jogava bola, eu era o dono da bola, e aí eu jogava porque eu era o dono da bola. É impressionante, irmão, quando os caras escolheram o time, eu e o Zezinho, o Joãozinho, os mais feinhos, mais canelinha seca, ficava sempre o final, e eu com a bolinha aqui. Se não me escolher, ninguém joga aqui. Se não me escolher, ninguém joga.
Aí, irmão, era sempre assim, sempre aquela história, né? Quero fulano. Eu fulano. Ele falou, rapaz, aquele cara joga. E eu ficava olhando, meu Deus do céu, qual time que eu vou cair? E aquele? Aí chegava nos médios, né? Vai aquele ali. Vai aquele. Eu fico com aquele. Aí vai caindo os ânimos, né? Aí chegava no final e falava, bom, então tem 2 café com leite, vai o Paulinho para um lado e o Joãozinho para o outro. Só para completar time, irmãos. E aí eu ficava ainda feliz da vida, porque eu era escolhido. Agora presta atenção, com Deus não foi assim. Deus não escolheu você café com leite. Deus na verdade já te escolheu para viver todo aquele propósito que Ele tem para a tua vida. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais, muito mais do que vencedor. Você não é café com leite. O problema é que você acha muitas vezes que você é o dono da bola. E quando eu estou com a bola, né? E quando eu faço alguma coisa boa, eu estou com a bola cheia. Agora Deus está me amando. Agora murchou a bola. Acho que eu não estou tão legal assim. Não é assim que Deus age, irmãos. Primeira coisa, a nossa eleição não teve participação alguma da nossa parte. Segunda coisa que nós precisamos entender a respeito da eleição é que a nossa eleição não foi por méritos nossos. Não foi pelo que você é, pelo que você fazia. Sabe, por um lado nós temos aquelas pessoas extremistas que acham que não valem nada. Mas por outro lado nós temos aquelas pessoas que acham, claro, se Deus fosse escolher alguém, você acha que não escolheria Euzinho? Euzinha? Lógico, se Deus tivesse que escolher alguém, eu estaria entre os escolhidos, é lógico. Afinal, não é assim que a madame aqui da peça do julgamento faz? Meu filho, você sabe com quem você está falando? Eu sou filha do maior empresário desta cidade. Qualquer dia acho que eu venho fazer esse papel aí. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora presta atenção, irmão. Se não dependeu das tuas obras para você ser eleito por Deus, na época que você foi eleito não dependeu de nada que você fez, por que você fica se esforçando tanto para agradar a Deus agora? Por que você fica naquela luta de eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que ser gostado por Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, mas Deus tem que gostar de mim. Deus gosta mais um pouquinho de mim, eu prometo ser líder de célula se o Senhor gostar mais de mim. Irmão, presta atenção, quando você foi eleita, quando foi eleito, não teve nada a ver com as suas obras. Se não teve nada a ver com as suas obras quando você estava naquele lamaçal de pecado, você acha que vai mudar o coração de Deus hoje? Por isso que nós falamos que Deus não tem como gostar mais de você do que Ele já gostou, do que Ele te ama, ou do que Ele ama, do que Ele gosta. Não tem como, porque Ele te amou naquele estado de miséria, me amou naquele estado de miséria. Aí agora eu me torno líder de célula. Aí eu acho, agora Deus está muito mais feliz comigo, porque agora eu sou líder. Afinal, olha minha célula, está abarrotada de gente, já multipliquei 3 vezes, estou em processo de discipulado, vou ser um discipulador. Ai Deus, olha, estou bem na fita. Está nada, filho. Você está bem na fita com tudo ou com nada? Porque o amor de Deus não é como o amor humano, filho. É o ágape, é incondicional, é independente de. Terceira coisa que eu quero falar para você a respeito da eleição é que não fomos eleitos porque éramos melhores do que os outros, mas sim os piores. Aí quebra o nosso ego, né? O nosso brilho. Pastor, também, tudo bem, eu estou entendendo que eu não era aquilo tudo, mas também, né? Também não sou tão mal assim, né? É sim. Eu e você éramos 2 miseráveis. Sabe, irmão, não tem nada a ver com os nossos méritos. Deus só escolhe os piores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Você tem que entender isso. Você era o pior. Para quê? Para quando Deus te exaltar, você não se exaltar e se ensoberbecer. E você lembrar, rapaz, o que Deus fez? É o que eu falo, irmão. Eu constantemente vigio meu coração para entender que eu sou um microfone. E se Deus... porta-voz de Deus. Você é um microfone nas mãos do Senhor. Agora fala a verdade. Você pode olhar para o pastor Paulinho e falar, rapaz, que palavra, hein?
que bênção que foi aquela palavra. Eita, homem de Deus, né? Mas olha aqui, depois que acaba, ninguém elogiou o microfone. Ninguém falou, que microfone, hein? Rapaz, olha que poder. Qual será a marca dele? Olha aquela luzinha que ele tem bonitinha. Meu Deus, olha o modelinho dele. Você sai daqui falando do microfone, irmão? Olha que interessante, você fala de repente quem trouxe a mensagem, mas não fala do microfone. Então nós temos que tomar cuidado, que a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não é o microfone, é quem falou, é de quem veio a revelação. Por isso que você como líder, não é o cara porque tua célula está lotada. Você não é o cara porque multiplicou. Você é o microfone. A Bíblia não dá o nome de microfone porque naquela época não tinha microfone, mas chama de vaso, chama de trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É aquele paninho que tem na porta da tua casa, que em dia de chuva todo mundo antes de entrar faz assim, ó, e entra. Você já viu alguém falando, rapaz, mas que pano, hein? Como ele está sujo, olha, todo torto, que coisa maravilhosa esse pano, olha, mas como ele deixa a casa limpa. Alguém já falou do pano? O apóstolo Paulo, ele dizia, eu sou o trapo de imundícia. Eles se conheciam. O apóstolo Paulo conhecia a graça, ele sabia de onde veio. Não somos nós. A partir do momento que você achar que é alguma coisa, Deus vai ter que ter uma conversa séria com você. Por isso que é bom guardarmos o nosso coração e entendermos que somos simplesmente o microfone. Mas você ainda acha que é alguma coisa? Então tá bom, eu vou colocar aqui as suas credenciais apostólicas. Olha aqui, irmãos, reparai pois na vossa vocação. Olha só a sua eleição, olha como que você foi escolhido. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres de nascimento. Deus não escolheu esses, pelo contrário. Agora vem vocêzinho aqui. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você já foi chamado de louco por estar em Jesus alguma vez? Eu lembro, a Bárbara está balançando a cabeça aqui. Eu lembro uma vez que a Bárbara fez um voto com Deus, e ela andou quanto tempo, Bárbara? 40 dias? 21 dias, irmãos, com uma placa no peito, de papelão. O que estava escrito? Cada semana, ela e umas doidas lá da nossa igreja de Araras, arrumou mais 2 doidas lá. Imagina, irmão, menina indo para a escola e não tirava, só para tomar banho e dormir, mas levantava para fazer alguma coisa, estava com a placa no peito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E andando na escola, e o povo falando, rapaz, tão bonitinha e doida. Quantas vezes não foi zombada ela e as meninas? Agora, irmão, é isso aí que a palavra de Deus diz. Você é doido? A palavra de Deus diz que nós fomos alcançados pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura, filho. Vir para a igreja de domingo e não ir para o forrobodó, é uma loucura. Você está entendendo? Você pôr a Bíblia debaixo do braço, onde você vai? Chega amanhã na firma, os caras vão falar quantas minas pegaram, quantas eles tomaram, quantas churrascadas eles foram, e vai e faz aquele monte de propaganda, e você, fui na igreja. Não, filho, você tem que falar com autoridade. Eu fui louvar o meu Deus ontem, saí cheio de Deus. Aí você pergunta para ele, onde está a sua manguaça, onde está a sua pinga? Já saiu no xixi lá no banheiro, a cerveja. E o que você recebeu de Deus? Continua aqui, continua firme. Eu recebi uma carga, eu bebi água viva para me alimentar, para me abastecer, para matar a minha sede durante toda a minha semana. E é interessante que a tua vida vai mudando para cima e a deles vai mudando para baixo. Mas entenda, é a loucura da pregação, filho. A palavra de Deus diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo. Ai, eu sou tão fraquinho. É verdade, foi você que Deus escolheu para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que que Deus escolhe os piores, se seria muito mais fácil fazer a obra dele mais rápido com os nobres, com os inteligentes, com os sábios, irmãos?
Porque olha aqui o propósito: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus pega o fraco, o humilde, o falho, pega aquele que estava enterrado nas drogas, na prostituição, casamento arrebentado, problema familiar, e aí Deus, Ele diz o seguinte: ninguém vai se vangloriar na minha presença. Para que é isso? Para os seus parentes, amigos, familiares olhar para você e falar assim: rapaz, o que aconteceu na tua vida? Quem você era e o que Deus fez? O que aconteceu com você? E aí você ter autoridade no nome de Jesus e virar microfone naquela hora e falar: foi Deus que transformou a minha vida. E o Deus que transformou a minha vida, Ele tem poder para transformar a tua casa, o teu casamento, a tua vida, em nome de Jesus. Porque o poder de Deus, ela se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas, irmãos. Terceiro princípio: não fomos eleitos porque éramos melhores do que os outros, mas sim os piores. Eu coloquei sim os piores para trazer um choque mesmo, não sei, em mim. Quarto princípio, irmão, foi a ação do Espírito Santo que nos trouxe vida. Talvez você ache: não, eu escolhi a Deus. Não, você estava morto. O que aconteceu naquele dia, sabe? Eu não quero entrar no detalhe aqui se você é arminiano ou calvinista. O arminiano, ele crê que você escolhe a Deus. O calvinista, ele crê que você é escolhido. Para mim não importa muito isso. O que importa é que eu fui eleito e que você foi eleito, glória a Deus. De que forma foi? Tá, mas ainda que você ache que você escolheu a Deus, eu criei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, depende de uma ação do homem, não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom, mesmo que dependeu de você crer, a palavra de Deus diz que você estava morto e que foi o Espírito Santo que te convenceu. A Bíblia diz: mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo: convém-vos que eu vá, que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, ainda que você ache que não, foi naquele dia, naquela pregação, naquela célula, naquele convite, eu entendi que eu era pecador, e eu então levantei a minha mão, e eu cria em Jesus Cristo, e aceitei, e fiz a oração de entrega. Ainda que você fez isso, saiba que naquele dia houve uma ação do Espírito Santo na tua vida, para que você fosse convencido do pecado, senão você não o aceitaria. Então preste atenção, querido, você foi eleito pela ação do Espírito Santo que te trouxe vida. Outro princípio sobre a eleição: a nossa eleição foi preparada desde antes da fundação do mundo. Isso é poderoso. O dia que eu tive revelação sobre isso, irmão, isso aí mudou a minha história. Eu achava que eu tinha sido escolhido no dia 16 de janeiro de 1988. O dia que eu me deparei com essa verdade, a palavra de Deus diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Por isso que eu digo que quando Deus criou Adão e criou Eva, quando Deus sonhou com eles, saiba, você foi um sonho de Deus no mesmo dia. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A Bíblia diz que antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha te escolhido. Agora presta atenção, alô, olha aqui. Se o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor não te escolheu depois de Adão, porque Adão não tinha nascido ainda, Eva não tinha nascido ainda. O Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e depois cria Adão e Eva. Mas presta atenção, a Bíblia diz que o Senhor te escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso prova que não teve participação nossa, pois não existíamos ainda. Como é que eu posso dizer que eu escolhi Jesus, se eu ainda não tinha nascido? E como que eu posso dizer que eu escolhi Jesus, se a Bíblia diz que Ele me escolheu antes da fundação do mundo? Isso é a primeira coisa. Segunda, não foi por nossas obras, porque ainda não tínhamos nascido. Como é que eu posso achar que fui escolhido por Deus porque era bonzinho, porque eu era melhor, se Ele me escolheu antes de eu nascer e antes de ter obras? E terceiro, a nossa eleição é soberania de Deus. E eu quero terminar a mensagem dessa noite, irmão, trabalhando com você o principal princípio desses 5, que é o 6º agora. É por quem que você foi escolhido.
Isso muda a tua vida se você tiver revelação de duas coisas. Irmão, esquece tudo que eu falei, guarda só isso. Você é eleito de Deus. Você foi escolhido por Deus do jeito que você estava no pecado. Nada vai mudar o amor de Deus que Ele tem por você. Você não foi escolhido no lote, você foi escolhido individualmente, aclamado, proclamado, eleito, votado. Você é especial para Deus. E agora eu quero mostrar para você quem que te escolheu. E aqui nós vamos finalizar. O poder e a glória daquele que nos escolheu. Antes, olha aqui para mim. Quem já foi escolhido por alguma coisa, para alguma coisa? Na empresa, na escola, em algum lugar onde você se sentiu muito honrado? Levante a mão. Você pode lembrar aí agora desse dia? Você pode lembrar dessa situação como que foi? Você lembra de alguma situação onde você se sentiu honrado? Segunda coisa que eu quero dizer para você. Fala a verdade. Ser honrado já é bom. Mas o nível da pessoa que nos honra, o nível que ela tiver, isso muda toda a história, muda ou não muda? Se aquela pessoa for muito importante, isso aí não traz mais honra para você? Sim ou não? Eu ser escolhido lá pelo Zezinho que jogava bem, que está montando o time, é uma coisa. Eu ser escolhido pelo pastor Silvio Galli para fazer alguma coisa, irmão, isso eleva a sua honra. Isso te dá um prazer maior. Sabe, nós vamos, a partir do ano que vem, começar uma igreja em Portugal. Nosso ministério hoje tem mais de 100 igrejas. E eu fui procurado pelo Danilo e pela Diane. Danilo esteve na nossa conferência, e a Diane também, e eles são filhos nossos. Fiz o casamento deles, é um casalzinho que a gente acompanhou muitos anos em Mauá. A Diane foi minha secretária no administrativo, a esposa dele, e quando ele veio na conferência, lá em Mauá um dia, eu fui para uma reunião de supervisores, e ele me procurou, falou: pastor Paulinho, queria conversar com o senhor um pouco e tal, e aí ele começou a expressar o sonho dele, de ir para Portugal, e abrir uma igreja. Ele já morou lá com a esposa 3 anos, e depois precisou voltar por questão de visto, e agora ele quer ir definitivamente. Ele sente que tem um chamado para aquele povo. Eu sou filho de portugueses, de pai e de mãe, eu tenho na verdade uma dívida com essa nação. O Caleb, a nível de futuro, ele sente um chamado para Portugal, já disse, não sei se ainda queima no coração dele ou não, mas quer queira, quer não, eu tenho uma dívida com essa terra dos meus pais. E o Danilo me procurou e falou: pastor Paulinho, eu quero que o senhor esteja orando, porque o meu coração está queimando de desejo de voltar para Portugal. Eu falei: glória a Deus, Danilo, vamos estar orando. Ele falou: então pastor, mas tem uma condição, eu quero ir debaixo da sua cobertura. Irmão, ele está em Mauá, ele anda com pastores abençoados, ele poderia pedir para o pastor Silvio ser a cobertura dele, e nem daria também, que o pastor Silvio tem tanta coisa para fazer. Mas ele falou assim: então eu quero ser enviado com a cobertura de Campinas, eu quero ir pela região de Campinas, e eu quero que a igreja seja aberta por Campinas. Irmão, eu me senti tão honrado, por falar: rapaz, tantos pastores, tem 100 igrejas, tem 100 pastores, por que esse menino veio escolher nós daqui? Eu sei que é um arranjo de Deus. Quando nós inauguramos Rio Claro, ele já havia expressado esse desejo de abrir esse trabalho, e no dia da inauguração o pastor Silvio falou isso publicamente na inauguração da nossa igreja de Rio Claro. Ele falou assim: Paulinho, ele virou para mim e falou assim: eu sinto no meu espírito que você deve acompanhar a abertura desse trabalho. Já estávamos lá atrás vendo, há alguns anos atrás, de abrir. Depois entendemos que não era o tempo, e agora chegou o tempo. Em março ele está mudando para lá e nós vamos abrir. Sabe, então é uma honra. Mas eu quero dizer para você, irmão, que você não foi escolhido pelo Bill Gates. Uau, já pensou se o Bill Gates chegasse um e-mail para você, que você está sendo contratado para trabalhar para o Bill Gates e ser representante dele aqui em Campinas? Você fala: mas eu não entendo nada de informática. E ele falasse para você: não quero saber, mas eu estou escolhendo você. Mas eu não sei fazer nada disso. Não tem que fazer nada, eu quero que seja você. Como é que você ficaria, irmão? No outro dia, quando a mídia soubesse, quando você abrisse a porta para ir comprar pãozinho, ia estar fotógrafo, repórter para tudo quanto é lado.
Aí iam olhar para você e dizer: rapaz, mas quem que é essa pessoa aqui? Rapaz, esse cara é o representante do Bill Gates aqui no Brasil, ou do cara da Google, ou sei lá, né? Ontem fomos para São Paulo, Wesley, a Andressa nos acompanhando numa igreja que eu fui ministrar lá, e nós estávamos passando lá na Marginal Pinheiros. O Wesley virou para mim e falou: pastor, o senhor está vendo o Hotel Hilton? Eu ouvi dizer que o Hotel Hilton é do Roberto Justus, aquele hotelzão bonito, um hotel todo do cara. Já pensou se o Money quisesse contratar você, sem passar por teste nenhum, e falasse: você, eu escolhi você, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar. Já não seria, irmãos, um negócio honroso para você? Até na igreja aqui, eu falo: mas quem é? Quem que é o funcionário dos justos aqui? É aquele lá, mas aquele é aquele. Mas o que o justo viu? Sei lá, rapaz, mas é o cara. Mas irmãos, não tem Roberto Justus, não tem Barack Obama, não tem o homem do Google e lá. Quem te escolheu foi este aqui, ó. Quem mediu as águas da concha na mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Irmão, água, todas as águas da terra, aquele que te escolheu põe assim, na conchinha da mão. Ainda está meio salgadinha. Verso 13: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. A Bíblia diz, irmãos, que todas as nações da terra são como uma gotinha, irmã. Quando você está lavando roupa e dá aquela espirradinha, ou quando você está lavando louça, é aquele pinguinho e para em algum lugar. A Bíblia diz que todas as nações da terra estão dentro de um pingo de água como aquele. Você está dentro daquele pingo. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, e nem os animais de lá bastariam para o holocausto. E o Senhor aceita o meu dízimo. Deus é tão poderoso que nem as florestas todas do Líbano, se fossem queimadas em um sacrifício, e todos os animais fossem queimados num sacrifício, ainda não seria suficiente para o nosso Deus. Ainda é pequenininho diante do nosso Deus. Aí eu venho com o meu dízimo, 10%. Ai, Deus me perdoe, é tão pouquinho. E o Senhor recebe e abençoa. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Quem é Barack Obama diante do Senhor? Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. O Todo-Poderoso, aquele que te escolheu, ele diz: com quem você tem me comparado? Quem você acha que te elegeu? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Um Deus que se preocupa e conhece cada uma estrela pelo nome, irmão, e diz que quando Ele chama cada uma da sua estrela, todas comparecem e vêm para brilhar. Pois é um Deus que se preocupa com estrela. Ele não se preocupa com você? Como que o diabo tem te roubado tantas vezes e você tem pensado: Deus não está me vendo nessa situação, Deus não está vendo o meu casamento,
Deus não está vendo o meu desemprego, Deus não está vendo o que eu estou passando. Um Deus que se preocupa com o nome de cada estrela, Ele não estaria preocupado com você? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, você diz. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele nem fica exausto. Na sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os próprios jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, estes renovam suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Ele se assenta sob a cúpula da terra. Imagina a terra, é grande, não é grande? É imensa. Aí você fala, como que Deus, o trono de Deus pode ser maior do que a terra? Você fala, isso é inexplicável. Como que a Bíblia diz que Deus está no céu e seus pés estão na terra? Você fala, que tamanho que é esse Deus? Eu vou mostrar para você o tamanho do seu Deus. Olha, aqui nós temos 5 planetas. O menor dos planetas, pelo menos descobertos até hoje, é Plutão. É o menorzinho. Depois Mercúrio, Marte, Vênus e a Terra. Fala a verdade, a Terra é grande em vista dos outros planetas, sim ou não? Irmãos, nós estamos dentro dessa bolinha aqui, dentro dessa bolona, ok? Mas olha que interessante agora. Júpiter é bem maior do que a Terra. Olha a Terra aqui. Você acha que o Deus que criou Júpiter, Ele pode se assentar com seu trono acima da grandeza da Terra? Olha onde veio parar Plutão, irmão. A Terra é muito menor do que outros planetas. Vamos piorar um pouquinho a situação? Olha o tamanho do Sol. Sabe onde está a Terra? Aqui. Irmão, está calor, não está não? Uma faísquinha, um raio de sol tem levado a Terra a 40 graus. Deus é tão soberano e tão sábio que olha a distância. Nós teríamos que ver em outra foto, né? A distância do Sol e da Terra. Se Deus tivesse um desequilíbrio de aproximar um pouco o Sol da Terra, ou a Terra do céu, do Sol, nós seríamos torrados, irmãos. Torrados literalmente. Você tem dia que fala, meu Deus, que calor é esse que eu não aguento mais. Olha o tamanho da Terra. A Bíblia diz que todos nós, todo habitante da Terra, é como um pingo que cai de um balde. E todos nós estamos aqui. Aí eu fico perguntando, o que você tem de tão especial para Deus? Por que você é tão predileta e tão predileto de Deus, a ponto de Deus te escolher aqui nesse aglomerado de 7 bilhões de pessoas? A palavra de Deus, ela diz que as nações são consideradas por Ele como um pingo. Aqui simboliza a mão de Deus, e aqui a terra, e você está dentro dessa gotinha, dentro desse pinguinho. Eu vou passar um vídeo para você, para encerrarmos essa palavra nesse momento. E eu quero que você, quando você vê o nascimento, esse vídeo fala sobre 9 meses em 4 minutos. E eu quero que você imagine que esse serzinho é você. E você vai ver a luta que foi você entrar no óvulo, e a forma que Deus te formou, e a forma que Deus te criou. Pode apagar as luzes. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Baixe tua cabeça, feche teus olhos por um instante. Sabe, querido, meu desejo é que nessa noite você passe por uma metanoia a respeito disso. Que daqui para frente você nunca mais deixe o diabo te acusar por causa da sua performance. Porque independente de você estar se sentindo agradando a Deus ou não agradando a Deus, você precisa entender que você é eleito, que você é eleita de Deus. Sabe, que você possa
nesse momento, começar a agradecer a Deus por isso. Fala: Senhor, eu não sei porque que o Senhor não escolheu aquela minha colega de trabalho, a minha prima, o meu primo, a minha tia, o meu irmão, a minha irmã, mas Senhor, eu quero me alegrar em Ti pela minha eleição. Eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero Te agradecer, porque eu sou eleito do Senhor, porque eu sou eleita do Senhor. Amado, não olhe para você nesse momento, olhe para o que Deus fez, não para o que você faz, mas por aquilo que Ele fez, e comece nesse momento a agradecer ao Senhor. Comece a abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu quero Te louvar. Senhor, eu quero fazer desses princípios, ó Deus, na minha vida. Eu quero deixar uma sugestão para você, que a partir de hoje, você possa todos os dias ao acordar, você dizer: eu sou eleito de Deus, eu sou eleita de Deus, eu fui escolhido, eu fui escolhida por Jesus, não é pelo que eu sou, mas sim pelo que Ele é. Não é pelo que eu faço, mas sim pelo que Ele fez. Eu sou amado, eu sou amada do Pai, e nada pode me separar deste amor. Ah, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te adorar, porque o Senhor se compraz em mim. O Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu desde antes da fundação do mundo. Senhor, eu quero Te agradecer, porque a minha eleição não dependeu dos meus méritos, das minhas obras. Senhor, não depende do que eu faço hoje, mas aprove ao Senhor me eleger, me separar, me vocacionar desde antes da fundação do mundo. Por isso eu quero Te glorificar, eu quero Te exaltar, eu quero render a Ti honra, adoração e obrigado, Paizinho, porque eu não fui escolhido por qualquer um, por qualquer pessoa. Eu fui escolhido pelo dono do mundo, eu fui escolhido por aquele que tudo formou, que tudo criou, aquele que criou os céus, a terra, os mares e tudo que há. Por isso eu Te adoro, Senhor, e declaro que para mim é um privilégio, Senhor, é uma honra ter sido elegido, escolhido pelo Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu favor. Ah, Santo Espírito, eu quero nesta noite orar pela Tua igreja, pelos Teus filhos, e Te pedir, meu Pai, opere uma metanoia no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Imprime esta verdade na mente dele, no coração dele, principalmente no espírito dele, Senhor. Ah, Deus, este é um princípio transformador para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que o Teu filho, a partir de hoje, ele se sinta amado, ele se sinta eleito, ele se sinta querido pelo Senhor, Pai. Nós Te adoramos, nós Te louvamos e nós Te exaltamos, Pai. Ó Deus, que no decorrer dessas semanas o Senhor continue fazendo, operando uma metanoia, Senhor, na nossa mente, uma mudança de pensamento, uma mudança do nosso espírito, Pai. Ah, Deus, dá-nos espírito de revelação, espírito de sabedoria, do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os nossos olhos para entendermos a certeza do Teu chamado sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Levante uma das suas mãos aos céus e declare assim comigo em fé: Senhor Jesus, eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te glorifico pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua soberania. Diga assim: Paizinho, eu quero Te adorar nesta noite, pela revelação que eu estou tendo da Tua eleição sobre a minha vida. Eu declaro: eu sou eleito de Deus, eu sou amado do Pai. Não depende das minhas forças, não depende do que eu faço, mas do que Jesus Cristo fez. Senhor Jesus, diga a Ele: Senhor Jesus, que a partir de hoje eu possa todos os dias da minha vida adorar o Teu nome e Te agradecer pela minha eleição, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, aplauda o Senhor e diga: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado porque Te amamos, porque Te adoramos, Senhor, porque não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor foi quem nos escolheu, em nome de Jesus. Aleluia.